Uma melodia parece criar seu próprio ritmo, sugerir sua própria harmonia. As notas vão preenchendo espaços que pareciam destinados àqueles sons. Mas basta uma interpretação, um arranjo diferente, para que essa música ganhe uma nova forma, uma dimensão que ainda não havia sido explorada, adquirindo um sentido diferente, uma outra intenção. E foi isso mesmo que aconteceu. Não com uma música, mas com uma estação de trem. A Estação Júlio Prestes, um marco histórico e arquitetônico da cidade, está sendo rearranjada para se tornar a estação de partida para uma nova viagem. Prédio que tem na Rua, que foi usado por muito tempo pelo DOPS, foi a primeira sede da Sorocabana, o projeto do Ramos Azevedo, que era uma sede do escritório da Sorocabana e mais os armazéns da Sorocabana. E a empresa Sorocabana evolui e, na sua ampliação, vai a construir a atual Júlio Prestes, encomendando o projeto ao arquiteto Cristiano Stockel da Neve. Basicamente, meu avô via a arquitetura como arte. Ele era um homem muito preocupado na arquitetura, em fazer uma analogia ao que existia de belo no mundo e trazer para o Brasil, que era um país, à época dele, muito pequeno. São Paulo é uma cidade muito pequena. Em 1910 tinha 300 mil habitantes, hoje a população de Jundiaí. Ele era um amante da cidade, amante das artes. Ele era um homem que adorava a orquestra sinfônica, era um homem que vivia a música também, adorava ópera, era um homem muito ligado a tudo isso. O próprio Cristiano das Neves definiu esse projeto dele como um projeto que seria uma estação ferroviária de longo alcance, né, com a praticidade das estações americanas e com o charme das estações francesas. Esse projeto foi, em 1925, premiado no Grande Congresso Internacional de Arquitetos em Buenos Aires. O projeto é muito teatral. Ele tem até alguns dados que são cenográficos, eu diria, tá certo? Porque, na verdade, essa quantidade de colunas que tem não é objetivamente uma necessidade estrutural, foi uma questão cenográfica de opção de projeto. O projeto da nova estação inicial da Sorocabana, como foi chamada primeiramente a Júlio Prestes, previa um grande edifício que fosse ao mesmo tempo terminal de passageiros, com capacidade para 10 mil pessoas, e sede administrativa da Estrada de Ferro Sorocabana. As obras começaram em 1926, no bairro dos Campos Elíseos, a região mais nobre da cidade. Campos Elíseos era um cartão de visita da nossa querida cidade de São Paulo, da nossa querida Pauliceia desvairada. Aqui, as famílias ricas erguiam seus casarões.
A estação Júlio Prestes é um sinal desse tempo. Como um cartão de visitas, a estação era um sinal do que São Paulo era ou pretendia ser. Eu lembro que era um bairro estritamente residencial. Tinha umas mansões lindíssimas. Palacetes muito bonitos. Os casarões, alguns ainda existem. Eu vou entrar justamente no túnel do tempo e vou fazer uma viagem com a imaginação, tomando meu bonde 48 na Rua Guarani, esquina da Rua Prates, onde eu morava, e vou seguir a viagem para o Campos Elíseos. O transporte na cidade era todo feito em bondes. A gente pegava o bonde aqui na Varanda Limeira, o bonde número 13. Lembro-me que eu tomava o 21 em Higienópolis. Mesmo na segunda década, ainda havia lampiões. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás. Os namorados, os moços costumavam, junto a esses lampiões, junto às janelas, eles se reuniam para tocar as suas serenatas e cantar serenatas às amadas. Os melhores anos da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. A estação, no entanto, só ficaria pronta definitivamente em 1938. A estação Júlio Prestes era, então, o maior terminal ferroviário da América do Sul. A cidade vivia um momento de transição. O capital gerado pelo café plantado nas fazendas do interior do estado e tão apreciado nos Estados Unidos e Europa, começava a marcar definitivamente a paisagem urbana. Sobre os telhados das velhas casas despontavam altas torres pretensiosamente chamadas arranha-céus. São Paulo deixava de ser cidade para se tornar uma metrópole com intensa vida econômica, social, política e cultural. São Paulo mudara muito e o Brasil também. A cidade e o país seguiam na direção do transporte sem trilhos. É hoje uma tendência do urbanismo internacional, né, a revitalização dos centros históricos, dos centros antigos das cidades, né? As cidades que, de repente, eram abandonadas, os seus centros, o miolo, de repente é reocupado, revalorizado, né? O centro é o nascedor da cidade, a identidade da cidade. A identidade, os grandes centros urbanos do mundo se identificam através do centro. O centro é a referência da cidade, é a referência de lembrança, a referência de história. Com a deterioração das estradas de ferro e a ida da cidade para outras atividades, nós tivemos uma mudança do eixo da cidade. Essa região foi sendo esquecida. Você induz naquele sítio da cidade, que é os entornos do bairro Luz, uma transformação do bairro que numa determinada época tinha um grande valor em função do que era a vocação daquele espaço, que agora se retoma com uma nova dimensão. A atividade que pode recuperar essa região, sem sombra de dúvida, é a atividade cultural. A cultura precisa de centros esteticamente inspiradores. Esse esforço de recuperação do centro, ele influencia em todo o conjunto do tecido urbano. Recuperar o centro é reintegrar a cidade no seu conjunto. A
partir do momento em que nós detectamos que era possível a criação desse espaço, um pré-projeto foi definido com uma empresa especializada em acústica, especializada na criação e concepção de casas de concerto, e nós iniciamos o processo de transformação daquele espaço. 60 anos depois de sua inauguração, a Estação Júlio Prestes está novamente em obras. A reforma está sendo coordenada pelo governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura. O resultado será a Sala Júlio Prestes, um conjunto de auditórios para concertos, centro para aperfeiçoamento de músicos e sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Nós teremos a oportunidade de ter ali a primeira sala de concertos da América Latina, um espaço concebido para ser sala de concerto. Nós estamos aqui com os recursos técnicos os melhores possíveis, estamos com uma equipe somente de planejamento, porque o projeto está sendo desenvolvido ao longo da execução. Devemos atingir no pico máximo mais de 1.000 funcionários. Meu nome? Meu nome é Isaqueu. Eu sou Ribamar, Abel Barbosa de Lima. Me chamo Antônio Bonfim, Wilson Domingo Hermínio do Amaral. Bom, como principal obra de engenharia, eu reputo o grande salão. O grande salão, a gente vai fazer uma intervenção nas fundações existentes, vamos fazer um reforço nelas, né? Então você está cravando estacas e chumbando ferros, tá certo? Para ampliar esses blocos, né, de fundação, porque se aumentou em muito a carga nos pilares. A adaptação que a sala de concerto da Júlio Prestes sofreu passou-se várias etapas. Uma delas era inserir dentro dela todas as obras necessárias para ser transformada num auditório. Foi feita uma estrutura metálica como cobertura e essa estrutura metálica irá suportar um piso técnico, que também serve como isolamento acústico. Esse piso técnico, onde está sendo implantado todo o sistema de mobilização do forro, porque este forro se movimenta 100%, ele é feito para qualquer tipo de espetáculo, para qualquer tipo de música. Ele tem um equipamento mecânico, os motores, os tambores, que fazem a sua movimentação e provoca isso também uma sobrecarga. Foram criados as plateias, os balcões do público, os balcões de primeiro andar, de mezaninos, mas mais importante ainda foi introduzi-los na estrutura do prédio, utilizando de aparelhos de apoio neoprene, que são isoladores de vibração, principalmente por a sala estar próxima a uma linha férrea, para que essas peças estruturais novas não provocassem vibrações, trazendo consigo ruídos, o que afetaria a qualidade da acústica da sala. Atrás do prédio, entre o prédio e a linha férrea, esse espaço será criado um estacionamento. Menino de Tarantá, eu gosto de cavucar, eu gosto de cavucar. Oi, Tarantá, menino de Tarantá, eu gosto de cavucar, eu gosto de cavucar. Esse estacionamento com o subsolo estaria provocando estruturalmente um desconforto para as fundações diretas. A cota de apoio dele está abaixo do prédio existente, ou seja, o prédio principal. Então, para que isso seja possível implantá-lo, seria necessário uma escavação. Para que essa escavação não trouxesse consequências negativas ao prédio, do tipo recalque. Porque você teria que fazer um rebaixamento do lençol freático. Foi necessário projetar e executar uma parede de diafragma, que seria um elemento de contenção. Oi, Tarantá, menino de Tarantá, eu gosto de cavucar, eu gosto de cavucar. Oi, Tarantá, menino de Tarantá, eu gosto de cavucar, eu gosto de cavucar.
Oi, tarantá, menino de tarantá, eu gosto de cavucar, eu gosto de cavucar. Oi, tarantá, menino de tarantá, eu gosto de cavucar. E está previsto para ele acomodar 650 carros aproximadamente. Oi, cavucar, eu gosto de cavucar. O seu menino desce, 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 desce daí. O seu menino desce, 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 desce daí. Eu vim de Piripiri, Piauí. Sou espanhol. Nasci em Presidente Venceslau, Arrozal, estado do Rio de Janeiro. Nasci em Porto Alegre, estado do Piauí. Cruz das Almas, Bahia. Nasci no estado de Pernambuco. Eu sou eletricista. Faço piso. Placa do forro móvel, elevador de piano, elevador de couro, tudo isso aí. Mecânico montador. Eu sou predeiro. Colocação de assoalho de madeira. Uma obra dessa é fantástica aqui, porque é cultura, né? Uma obra muito, como é que se diz, que interessa para São Paulo, né? A estação tem a conformação ideal para uma construção desse tipo. Ela tem uma área básica entre 1.000 e 1.500 metros quadrados e 24 metros de altura. Isso é exatamente a dimensão de uma caixa de sapato, que é a estrutura fundamental para efeito da acústica. Another and even more challenging situation for the design team to cope with is the fact that this new concert room is and will be very close to a fairly active railroad line. And the design team is really studying this situation very diligently, and we're working very hard to control and subdue the noise and vibration from the trains. Symphony orchestras, organ recitals, chamber orchestras, popular music, folk music, meetings, variety shows, broadcasts of all sorts. All of these will be possible in Julio Prestes Concert Hall because of the tremendous amount of adjustability and acoustical design features that we and the architects and the engineers are incorporating. Um dos itens que a gente considera um dos mais importantes na obra foi o item restauro. Restaurar o prédio da Estação Júlio Prestes, que tem aproximadamente 70 anos de idade, foi necessário um estudo afinado das características dos revestimentos do prédio. Nós estamos recuperando as fachadas, restaurando as fachadas, restaurando os vitrais que fazem parte da grande sala. Estamos restaurando toda a parte interna desse prédio. Nós temos uma solução arquitetônica que, pela intenção de valorizar a sala, ela manteve todos os elementos originais dela. E todos os componentes arquitetônicos que nós estamos incorporando à sala eles são isolados do prédio antigo e do prédio original. Então nós temos uma sala dentro da sala. Essa vinda para São Paulo veio com a chegada desse governo e com a morte do maestro Eleazar, que fez com que nascesse essa ideia de reestruturação e reavaliação da Orquestra do Estado. E nesses últimos 2 anos não tenho feito mais nada.